Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré. Estamos estudando o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. São reflexões e ensinamentos extremamente atuais. A cada dia precisamos mais dos ensinamentos de Jesus na nossa vida. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não separeis o que Deus juntou. Esse capítulo fala especificamente sobre a indissolubilidade do casamento. Mas antes de iniciar, eu convido a todos para nos lembrarmos do nosso Mestre Jesus, seu olhar doce, amoroso, desejando que a sua paz e o seu amor nos envolvam nesse momento, nos ajudando a compreender melhor o que falaremos aqui hoje. O Evangelho de Mateus, no capítulo 19, nos conta que Jesus certa vez foi abordado pelos fariseus que lhe perguntaram se era permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer motivo. Na verdade, os fariseus queriam colocar Jesus em uma situação delicada em relação à sua resposta, porque a lei de Moisés, que era a lei vigente naquela época, dizia que o marido deveria dar à mulher uma carta de separação e então devolvê-la. Jesus então respondeu: aquele que criou o homem desde o princípio, os criou macho e fêmea, e por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem não separe o que Deus juntou. Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres, mas isso não foi desde o princípio. E disse ainda: todo aquele que devolve a sua mulher, se não for em caso de adultério, e esposa outra, comete adultério. E aquele que esposa a mulher de outro homem que a devolveu, comete também adultério. E assim, analisando esse importante ensinamento de Jesus, podemos nos perguntar quando é que um homem e uma mulher formam uma só carne. Apenas quando se unem por amor. A lei de amor é a maior lei divina. Ao longo dos séculos, vemos que o casamento serviu sempre a muitos interesses. Por exemplo, eram uniões para acabar com guerras entre povos, ou uniões que formavam ainda alianças entre esses povos na antiguidade. Da mesma forma, eram arranjados pelas famílias, que buscavam todo tipo de interesse material, nunca os interesses do coração. Raros eram os casamentos que aconteciam por amor, por escolha dos noivos. Na maioria das vezes, os noivos nem se conheciam. Com o passar dos anos e a evolução das sociedades, muitos desses arranjos ainda existem. Encontramos esse tipo de arranjo em muitas sociedades atuais. Mas mesmo onde esses costumes já não são tão vigentes, podemos pensar quantas pessoas nos dias de hoje não se casam movidos pela ilusão do dinheiro, pela beleza ou pela atração física. Se empolgam com a novidade, o desejo, mas logo descobrem que essas ilusões se acabam rapidamente. A convivência diária de temperamentos diferentes, as dificuldades, os problemas do dia a dia logo desmoronam esse castelo de ilusões. O casamento sem afeto não é união de verdade, é um engano com grande chance de fracasso. A doutrina espírita nos ensina a respeito da reencarnação, quando companheiros de outras vidas retornam aqui ao corpo físico e se encontram novamente. Esses grupos de espíritos se reúnem nas famílias. A sabedoria de Deus nos coloca junto daqueles com quem precisamos nos entender.
Chico Xavier costumava dizer que na reencarnação ninguém erra de endereço. E é assim mesmo. No caso de hoje, quando falamos sobre o casamento, encontramos esses companheiros de outras vidas reunidos nos compromissos de casamento, especialmente para se reajustarem e equilibrarem os seus corações. As dificuldades desta união vão variar de caso a caso, mas estão sempre presentes porque refletem nas relações de hoje os enganos e os erros cometidos no passado. É uma união de reajuste e de aprendizado. E assim é somente através da compreensão do próprio dever, procurando honrar os compromissos que foram assumidos lá atrás na espiritualidade, antes do nascimento, e principalmente na perseverança do bem, que as dificuldades e os sentimentos contraditórios poderão ser superados. Muitas vezes, no entanto, a convivência se torna praticamente insuportável. É por isso que Jesus disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Antigamente, os homens devolviam as mulheres. Nos dias de hoje, as mulheres também devolvem os homens. As leis humanas existem para regular a vida em sociedade. É o caso do divórcio que, como nos ensina Allan Kardec no Evangelho, existe para separar legalmente aquilo que de fato já está separado. O divórcio não vai contra as leis de Deus. Ele, na verdade, é apenas um adiamento do compromisso assumido entre os espíritos que acertaram se unir no casamento. Esse acerto de contas, podemos dizer assim, essa proposta de entendimento e que está sendo interrompida agora, terá que ser retomada no futuro, em outra oportunidade. Assim, nos casamentos difíceis, não devemos nos revoltar nem nos entregar ao desespero. Claro que temos a liberdade de desistir e buscar outros caminhos. Mas se a nossa consciência nos pede para ficar, podemos pedir a Jesus que nos dê força e coragem para prosseguir nesse compromisso. Nessa passagem, Jesus fala ainda sobre o adultério, ressaltando a importância de sermos fiéis aos compromissos que assumimos no casamento. O respeito que devemos ter por aquele que hoje é o nosso parceiro, a nossa parceira. Nas condições de evolução que temos hoje no planeta, seria praticamente fantasia imaginar que, em qualquer união estável, o amor seja puro, constante, que seja total, dedicado. Muitas vezes ainda almejamos e cobramos do nosso companheiro e da nossa companheira esse tipo de amor. É um amor que está muito além daquilo que nós já conseguimos entregar. Porque ainda somos seres em processo de evolução e o nosso amor é muitas vezes inconstante e exigente. Mas se já conseguimos romper as barreiras do orgulho e do egoísmo e pensamos no outro como pensamos em nós mesmos, já estamos no caminho correto. Todos aqueles que se unem em casamento devem se unir procurando resguardar os interesses da família, procurando proteger aqueles espíritos que reencarnarão também ali, naquele núcleo familiar. Essa é a importância fundamental do relacionamento entre duas pessoas. Não apenas a sua satisfação pessoal, mas principalmente o progresso de todo aquele grupo de espíritos que está reencarnado junto para progredir e para terminar esta encarnação melhor do que quando chegou. Vamos encerrando o nosso estudo de hoje. Eu agradeço a todos e desejo que Jesus nos acompanhe e nos abençoe. Muito obrigada.